Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver questões de português focado aí no concurso da Câmara de Monte Santo de Minas. Então, vamos praticar aí por questão para a gente fazer um ótimo estudo aí para você se preparar aí para essa prova. Então, eu trouxe aí algumas questões para a gente praticar e também eu vou comentar por que a questão está errada. Então, isso ajuda muito também no estudo. Eu trouxe alguns assuntos, então vamos começar. Questão 1. Assinale a alternativa em que deveria haver o sinal de crase. Então, aqui, né, um assunto aí de crase. Então, vamos praticar um pouquinho esse assunto. Vamos analisar aí qual que é a alternativa, pessoal, que deveria ter crase. Então, tenta fazer essa questão. Letra A. Andou a cavalo pelos campos. Iremos a uma missa muito cedo e no domingo. C. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. D. Depois da pandemia, nunca mais foi a festas. Então, tenta resolver essa questão antes de você ver o comentário, para ver como que você está se saindo aí nas questões, né? É um assunto de crase, crase sempre também vem uma questão de crase nas provas. Para fazer essa questão, a gente tem que analisar temos que analisar o A, tá? Ó, o que que a gente vai analisar aqui? A gente tem que ver o que que vem depois do A, para a gente ver se vai usar crase ou não. Sempre você vai analisar isso daí. Então, vamos lá para o comentário, para ficar bem legal esse estudo aí por questão. Letra A. Por que que a letra A, tá, ela não pode ter a crase? Porque é proibido crase antes de palavra masculina. Então, vamos voltar lá na letra A. Olha aqui, ó. Andou a cavalo. Cavalo é masculino, por isso que esse A, ele não pode ter a crase. Lembra o que que é a crase, pessoal? Que é aquele azinho aqui com crase. Então, isso é crase. Então, por isso que esse não pode ter crase. Então, já vamos descartar aí a letra A. Iremos a uma missa. Olha esse uma aqui, ó. Um artigo aí indefinido, tá, gente? Ó, um artigo definido. Esse aqui, ó, facultativo, não, é proibido mesmo. A gente não usa frase antes aí do artigo indefinido, tá? Não usa crase aqui. Vamos voltar lá. Então, ó, uma, se fosse uns, não usa crase. Então, cancela também não é a letra B. C. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. A Gomes de Sá. Gente, isso daqui é a moda, tá? A moda Gomes de Sá. Não tem lá, por exemplo, quando a gente fala assim, bife a cavalo. Esse bife a cavalo é a moda a cavalo. Então, tem que ter tem que ter a crase aqui, tá? Então, é, essa questão aqui, pessoal, é a questão correta. Deixa eu ver aqui, porque eu apaguei, eu escrevi em cima do. Deixa eu apagar, peraí, vai ficar melhor. Essa questão é a questão correta, é a letra C, porque aqui, ó, deve ter a crase, tá? Deve ter a crase porque é o bacalhau a Gomes de Sá, a moda Gomes de Sá, bife a cavalo, né? A moda bife cavalo. Então, grava isso. Então, essa aqui deve ter crase, é a resposta correta. E a D, depois da pandemia, nunca mais foi à festa. Por que que essa tá errada, gente? Vamos analisar aqui, ó. A festa. Festas está no plural, tá vendo? Ó, no plural, festas. Então, esse A deveria estar no plural também. Tem que acompanhar aí, deveria estar no plural. As festas. Aí sim, nós deveríamos colocar a crase. Se tivesse assim, ok. Mas como não está, por isso que ela está errada, tá?
por conta aí do plural. Então, nossa alternativa correta, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 2. Assinale a alternativa cuja palavra seja oxítono. Olha só, hein, gente? Ortografia. Isso daqui sempre cai nas provas também. Então, vamos lá. Qual alternativa aqui é uma oxítono? Então, nós temos a palavra sétimo, patrimônio, último, Canadá e território. O que a gente tem que saber aqui? A gente tem que identificar, para a gente saber se é uma oxítona, se é uma paroxítona ou se é uma proparoxítona, a gente tem que saber identificar qual que é a sílaba mais forte, tá? A tônica, a sílaba mais forte. Então, vamos aqui para o comentário. Como que a gente faz isso? A gente vai separar a sílaba, tá vendo? Ó, sétimo. Então, a gente separa, ó, sétimo. Vamos separar para a gente identificar qual que vai ser aí, se ela é uma oxítona, se ela é paroxítona ou proparoxítona. Então, quando a palavra, gente, ela é acentuada, isso facilita muito a nossa vida, porque se a palavra, ela tem acento, a sílaba mais forte vai ser a sílaba que está sendo, que recebeu o acento. Então, por exemplo, aqui, ó, sétimo, o C aqui não tem o acento, então já facilitou a nossa vida, ele é o mais forte, sétimo. Então, ó, o que é uma oxítona? Oxítona seria se fosse a última acentuada. Então, aqui, ó, é uma oxítona. Aqui, paroxítona. E aqui, proparoxítona. Então, se essa daqui que é a mais forte, então ela é o quê? Uma proparoxítona. Por isso que não é essa questão, não é a letra A, porque está pedindo uma oxítona. Patrimônio. Então, vamos separar. Patrimônio. Separei. O que eu estou vendo aqui? Que o mo é a palavra, é a sílaba mais forte. Aqui, ó, na hora da prova, você nem precisa ficar separando assim. Você pode já fazer os risquinhos assim, ó. Ou, por exemplo, já tem a sílaba mais forte, que a gente já sabe que quando tem acento, ela é a mais forte. Você já pode fazer isso aqui, já contando aqui para você ganhar tempo. Mas, se ficar na dúvida, separa. Então, ó, se fosse aqui o acento, seria uma oxítona, aqui paroxítona, e aqui, ó, é uma proparoxítona. Então, ela também é uma proparoxítona, por isso que não é a letra B. Vamos analisar agora último, ó, último. Sílaba mais forte é o U. Então, ó, cítona, paroxítona, proparoxítona. Também não é a letra C. Vamos analisar o Canadá. Canadá. Ó, o dá é o mais forte, está acentuado. Então, última sílaba, oxítona. Então, aqui, ó, ela é uma oxítona. Então, a gente já descobriu aí o nosso gabarito. É a letra D. Porque Canadá é uma oxítona. Então, ó, oxítona é a última, paroxítona e depois proparoxítona. Vamos analisar aí a letra E. Território. Tá vendo que tem dois R's aí? O que a gente faz quando a gente vai separar essa sílaba? Cuidado para não errar na hora da prova. Ó, a gente separa as letras, tá? As letras iguais. Então, ó, território, tem que separar. Vai ficar ter, uri, to, rio. Então, a sílaba mais forte é o to. Então, ó, oxítona, paroxítona e uma proparoxítona. Então, nosso gabarito aí, letra D. Então, pessoal, esses assuntos aí de regra, oxítona, paroxítona, proparoxítona, faz uma anotação no seu caderno, né? Usa esse vídeo como base para você fazer suas anotações. E aí você vai fazendo algumas questões, isso aí vai fixando e aí você não vai errar na hora da sua prova. Vamos aí para a próxima questão. 3. No trecho, há cerca de 9,6 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. A palavra nem
É uma conjunção, gente, outro assunto também, conjunção, conectores, também sempre aparece, é um assunto muito cobrado também, hein? Então, esse nem, tá? É que não sabem ler nem escrever. Será que ele está no sentido aí, ele é uma adversativa? Será que é uma explicativa, uma aditiva ou uma comparativa? Vamos aí para o nosso próximo slide para a gente conversar um pouquinho sobre as conjunções. Vamos lá, pessoal, adversativa. O que que é uma conjunção adversativa? É uma conjunção de oposição, ela está se opondo, tá? É quando você tem o sentido ali no contexto de uma oposição. Então, ó, quais são as palavrinhas aí? Aqui algumas, tá, gente? Tem várias. Então, ó, o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto. Então, são tudo palavras aí de adversativas, que é uma oposição. É, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, ah, não gostaria de ir à aula hoje, mas terei que ir para cumprir a carga horária. Então, é uma oposição, ela não quer ir, mas precisa ir fazer o quê? Né? Porque tem que cumprir a carga horária. Então, nesse sentido aí de oposição, tá? Explicativa. Explicativa está explicando alguma coisa, né? Então, o porquê tem o sentido, o pois, o porquanto. Então, no sentido aí de dar uma explicação. E o aditiva. Aditiva tá adicionando, tá? Uma adição. Então, por exemplo, o e, o nem, o mas também, o não só, o além de. Então, por exemplo, gosto de chocolates e bolachas. Gosto de chocolates, mas também de bolachas. Então, você está acrescentando ali uma informação, tá? Você está adicionando. Inclusive, essa aqui é a letra C, que é o nosso gabarito, né? Então, o NEM, ó, ele tem sentido aí de adição. E comparativa, o que que é a comparativa? No sentido de comparar algo, de comparação, tá? Bem como, assim como, do que, menos, maior. Então, você está fazendo uma comparação. Por exemplo, nesse exemplo, ó, era mais fácil antes do que agora. Então, você está comparando o antes e o agora, fazendo uma comparação. Então, nosso gabarito aí é a letra C. Pessoal, conjunção não é difícil. Se você fazer um esqueminha, fazer suas anotações, fazer as questões, praticando ali, você já vai pegando o jeito. Isso aqui é muito de você entender ali o contexto que está pedindo, você ter uma noção também aqui de quais, né, quais as diferenças ali da adversativa, da explicativa, aditiva, comparativa, uma concessão, tá? Causa, consequência. Então, tudo isso é no decorrer do seu estudo, praticando por questão, vendo a teoria. Não é difícil, vai dar certo. E aí, espero que você tenha gostado, né? Trouxe essas questões aí para a gente praticar. Então, em breve eu trago mais conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal e muito obrigada. Tchau, tchau.